Vai. Olá, meus amados. Quero iniciar o 26º programa, podcast Pod Glória, com um versículo da Bíblia de Romanos 12, capítulo 2, que diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui nós queremos levar isso para você, meu amado, que você não fique conformado. Não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, qual é a tua situação, mas eu quero que você reaja a isso e possa, através deste programa, poder ter entendimento e saber que Deus sempre tem uma saída para nossas vidas. Então, eu estou hoje aqui com Éder Rodrigo. Éder Rodrigo é mestre em karatê e ele tem uma escola onde jiu-jitsu. É porque, na verdade, jiu-jitsu, karatê, judô, tudo para mim é quase a mesma coisa, mas eu sei que tem muita diferença. Então, mestre, nós estamos aqui com você, nosso convidado de hoje especial, e eu quero que você realmente leve para os nossos telespectadores toda toda a sua expectativa, o que você tem feito durante esse período de vida, quando é que você começou a aprender artes marciais, o que te levou a aprender artes marciais, você era briguento, não era briguento, como é que era o caráter do, do homem, do menino, né? Do menino Éder. Nós queremos saber, nós trouxemos você aqui para que você possa contar o seu testemunho antes e depois de ser cristão. Já nasceu no lar cristão? Não era cristão, se transformou depois. Tudo isso que nós queremos explorar hoje, neste momento. Eu sempre digo que nós procuramos é, fazer um bate-papo com pessoas que são vencedoras, com pessoas que realmente têm uma história para contar o antes e o depois da vida e que essa história possa servir de elemento para levar as pessoas a tomar uma atitude de vida e dizer: eu tenho esperança, para mim tem jeito, e tudo isso é que nós queremos levar para as pessoas. Então, dê o seu bem-vindo e fala aí com as pessoas. Obrigado, meu irmão, pela tua presença. Queria agradecer a oportunidade do convite aí, pastor Pedro, pastor Alexandre. Amém. Vai ser muito bom estar trocando essa experiência de vidas aí distinta. Estou nas artes marciais aí desde os 14 anos. Eu até parei para estudar, trabalhar viajando, né? Depois voltei, parei no tempo devido a acidente. Mas sempre estive envolvido aí e, graças a Deus, já colhi alguns frutos bons aí dentro do esporte, continuo ajudando vidas, estou focando agora mais na minha parte de treinador, né? Como treinador. Graças a Deus ele está caminhando. Hoje é um dia especial, onde coloquei quatro, cinco, seis atletas para competir, todos foram campeões. Maravilha, que legal. Ele seja louvado. Então, Amém. eu quero primeiro começar com você. Filho de quem? Da onde? Filho de quem? Filho da Maria Santos, de Manaus. Com o pai. Conheço, mas meu avô dele é Sim. Glória a Deus. Com o pai. Aos 14 anos, Começa. começou a treinar. Começou a treinar por quê? Assisti tinha um professor de educação física chamado Gazão, e aí ele era professor de judô. E aí eu queria aprender alguns golpes de judô, aí ele falou que não tinha tempo, ele me deu umas fitas de. Isso ele me deu muita fita. Nisso, nessas fitas que ele tinha as lutas de MMA, tava surgindo mais. Vale tudo. Vale tudo. Eu vi que o jiu-jitsu ele sobressaía em cima das outras artes. Quando eu quero aprender isso. Eu morava na mineração Taboca e lá não tinha. Então foi quando eu cheguei em Manaus, Mineração da Boca lá no lá Pará. no Pitinga, Lá no Pitinga. aqui em Presidente Figueiredo. Figueiredo, ó. Foi quando chegar em Manaus para treinar isso. Aí foi a treinar sempre que pude estar treinando. Estou treinando até meu treino. Até hoje, né? Desde 14 anos, hoje você tem quantos anos? Eu tenho 42. 42, então quer dizer, há um tempinho lá. É mestre, se tornou mestre
trabalhou mesmo, né? Se dedicou. Faixa preta, 2 graus, o tempo que eu me atrasei na minha graduação, o tempo que eu fiquei na faculdade, né? Formou em quê? Formei em gestão ambiental, formei Gest- também em técnica agropecuária, né, e meio ambiente. Que legal. Então, quer dizer que você tem uma formação e as outras são pós-graduação ou são três formações? 3 formações, e agora estou fazendo a minha pós-graduação Em que? em jiu-jitsu. Em jiu-jitsu, fazendo pós-graduação em Eu não jiu-jitsu. sabia que Não tinha. existia, eu não sabia que existia pós-graduação. Só para te ter ideia, olha que eu entendo o negócio do jiu-jitsu, né? Eu estou percebendo que você não entende. Se você entendesse, você não. Como é que eu entendo? Eu não sei que tem aula, escola. É isso que eu queria entender. Nossa, Eu entendi, faz muito tempo. Até que eu era da luta livre, né? Que é totalmente diferente. Ela é bem diferente. Mas o que eu queria dizer assim, que a gente entende da história, mas eu não sabia que hoje, e que eu acho muito legal, ter pós-graduação. E eu fico te dando meus parabéns, né? Porque eu nunca tinha visto falar. Olha, só pra você ter ideia, me desculpa. Os meus cunhados todos são faixa preta, 2, 3 dan, e eu nunca ouvi eles falando sobre isso. A minha família toda ela é envolvida no jiu-jitsu e eu nunca vi alguém falando que era pós-graduado. Vou indicar isso para eles. Isso é importante. Que legal. É uma faculdade, você tem presencial, tem Trabalho, trabalhos, tem as matérias bem difíceis. tem aplicação das lutas lá dos corpos? Não, é só teórico, né? Só situação de estruturação de treinamentos, planejamento de aula, marketing para uma academia ter sucesso. Tá? Entendi. Como é para vocês mais ali um gerente, né? Um gestor, Um gestor de academia. Um gestor na situação de uma escola de artes marciais. Ou um Entendi. projeto social, ou uma fundação, que são várias áreas englobadas para ter um suporte melhor, para você ser um profissional melhor dentro do mercado na área de lutas. Sim, entendi. Eu achei legal porque, como ele, no dia que a gente foi fazer o cartaz, né, ele ficou mestre, e aí ele falou coach. E o interessante, que aí agora que tu tá falando, tá me caindo na ficha, porque o que acontece? Literalmente, tu acaba se tornando coach mesmo pela pós-graduação, pelo estudo, por toda a dedicação. Realmente, não é só um mestre de academia, mas na realidade a palavra coach significa professor, que é E dentro, orientador. e dentro desse curso também me dá subsídio para trabalhar em outras áreas, não que sejam direcionadas à luta, né? Porque eu tenho uma carga horária para atuar em outras áreas. É mais ou menos assim. Então, Mas eu estou focado mesmo em atuar na parte de luta e formato, né? entendi. Parte de luta e formato. Formato, né? Minha energia é direcionada mais para isso, porque o que mais me encanta dentro do jiu-jitsu é a transformação de vida. A transformação de vida. Aí a gente vai entrar nessa parte que é importante, que é do que interessa para nós. É cuidar de caráter de pessoas, né? Transformar caráter de pessoas, transformar através da luta, através de se aplicar a ser atleta. E sendo atleta, você vai evitar uma série de situações. E aí nós vamos entrar nessa pergunta que eu vou fazer para você. A que tipo de credo? Você acredita em quê? Você é o quê? Sou cristão, acredito em Deus. Você é cristão, acredita em Deus? Você é crente evangélico ou é cristão? Cristão. Você é cristão, tá? Acredita em Cristo Jesus. Jesus, sou lá da Igreja Batista, acredito. Igreja Batista, mas tem várias igrejas batistas. Da NIB. Da NIB, Nova Igreja Batista da NIB, muito bom, muito legal. Então, desde quando você teve contato com a igreja, com a religião? Foi católico primeiro, depois veio ou não? Nasci no catolicismo, né? Viveu até que ano? Até ali, acho que 16 anos. Ali. 16. Você, então, conheceu Jesus, o Evangelho, muito cedo, com 16 anos? Tipo assim, eu acho que conheci o Evangelho, mas, assim, aquela resistência, né, eu sempre digo que não existe jovem na igreja, né? Existe alguém que conheceu Jesus, se desviou, passou alguns anos lá, depois que casou, então ele volta, ou ele vai pelo amor ou pela dor, vamos dizer assim. Foi o teu caso. Mas também. digamos que
é isso, né? Uhum. Questão do- Aos 16 conheceu Jesus, ficou um tempinho lá, depois se desviou. Não, eu desviei um tempo, mas assim, não totalmente, sempre aquele temor de Deus, sabe? Certo, Tem algo superior sobre nós que está regendo nossas vidas, né? ok. Não fica totalmente assim. É porque tem aquelas pessoas que se desviam e vão buscar novas fontes de conhecimento, né? Vão buscar Outras religião, religiões, e assim, eu não, no Não. meu caso, eu fiquei Focado em mais Cristo. focado em Cristo ali, mas desviei mais para satisfazer alguns conhecimentos que não me trazeram resultado nenhum. não trouxeram nenhum resultado positivo, só Só negativo. negativo. Provou as drogas lá, tudo. Sim, Provou as drogas, mas graças a Deus. E quanto tempo ficou lá fora? Ficou no mundo, vamos dizer assim, que a gente costuma dizer. Ficou 10 anos. 10 anos. E aí foi bastante tempo. E aí voltou pela dor, voltou pela angústia, ou a questão do acidente lá, o que que foi? Você teve uma história de acidente aí, mas esse acidente é mais Não. próximo aqui, né? Não, foi 2012, né, o acidente. Mas, tipo assim, eu voltei mais por temor mesmo e sempre senti que Não fazia parte daquilo. você não tá feliz com aquilo, né? Aquilo não te Certo. preenche. Vamos falar um pouquinho do Éder antes do acidente. Antes do acidente, você estava como? Fazendo o quê? Olhava, veio super bem, graças a Deus, e tinha 2 empresas. Estava com 2 empresas. E o acidente foi o quê? Foi com o quê? Como foi que aconteceu? Eu ia abrir uma empresa no estava serviço da Petrobras, e aí ia de moto, ia passei mais rápido, esse dia o caminhão fez um retorno indevido e me atropelou. Simplesmente. Passou por cima de você. Esse acidente, qual foi a gravidade dele? A gravidade foi que se eu não encolheu da perna, eu tinha perdido as 2 Ah, pernas. Só que aí esmagalhou uma, né? Daí foi só guerra. daí para frente foi guerra, mas com Jesus a gente sempre Não, é tipo assim, vitorioso. o que fez um grande diferencial nesse dia do acidente foi que eu falei assim, Senhor, se tu vives de verdade, deixa eu viver, deixa eu partir agora. E aí minha vista clareou, né? Eu fiquei acordado até a hora de chegar na sala de cirurgia. Assim. Eu cheguei na sala de cirurgia, ninguém sabia porque eu estava acordado, pelo tanto de sangue que eu tinha perdido. Certo. Meu Deus. Isso é Deus. Eu creio assim. E Deus é exatamente esse que faz o impossível Foi impossível. na nossa vida. E os médicos todos conversando um com Atônitos. o outro e não entendiam o porquê. Gastaram duas caixas de soro para lavar minha perna e não entendia por que eu estava bem. Certo. E perdeu, é o caso que perdeu muito sangue, no caso. Certo. E então essa perna e que era algo que olhando para ela não se aproveitaria, Não. não se aproveitaria nada, mas até pelo temor de Deus mesmo, os médicos resolveram deixar a tua perna lá naquele lugar, porque só tinha, não tinha nada, tinha um farelo de Tipo de assim, perna, né? foi um comentário assim, a gente vai fechar a perna dele, aí deixa aí, daqui a uma semana o cara vai morrer. Vai morrer, Infecção e tal. então quer dizer que vai fechar a perna dele, não cortaram logo na hora, vai fechar a perna dele, daqui a uma Mas tipo semana. assim, aí depois vieram, porque só corta se tu assinar o termo, né? Certo. E aí depois vieram para mim assinar o termo, para me cortar minha perna. Só que eu falei, não vou cortar. Certo. Vou assinar não e o Deus vai me curar daqui. Eu gostaria de ver essa perna. Com você com essa perna. Então teve o ato, né? Também Teve da o parte ato. foi você que não quis. Pô, eu tive fé. Glória a Deus. Isso, e eu digo que isso é Deus. Fé é Deus. Fé é você acreditar no improvável, no impossível. Deus é isso. Mas a gente não deve provocar, né? Não deve E aí eu provocar. perguntei Né? no médico aqui assim. Porque uma doutora lá queria cortar, o outro comia assim, aí aquele que ficou meio desconfiado, eu chamei ele da particular. Tu acha que essa perna tem jeito? Tem, tem de pior. Eu falei, então, vamos conversar para cuidar dela? Tira essa porra. Daqui. Isso é muito legal. É assim, essas atitudes, Deus quer homens corajosos para poder tomar essas atitudes, tomar essas decisões no momento certo, né? Sim. E então, acabou, restaurou essa perna,
Mas o Éder, como atleta, com perna torta, com perna Aí, totalmente. aí, Quanto tempo durou esse aí tempo? fiquei em 2 anos ainda em tratamento. 2 anos em E tratamento? tal. Tive uma depressão no trabalho, você não treina, você não faz nada. Nessa época eu era noivo aí, no meio do tratamento, foi embora com o cara, tá, e mais depressão. Aí que eu me afundei no álcool. Aí começou Foi. Não. algo para resolver a Na situação e tua não resolve. cabeça, na tua cabeça, porque a gente, por mais que creia, nesse período tu não tinha perdido a perna. Tava andando? Andando, mas assim, precisava fazer uma cirurgia. Eu dei um pino na perna para poder me ajudar a andar, né? Sim. Eu não tinha esse pino, então eu andava ruim pra caraca. Tipo, esse aí, Sim. tal de bastão. E aí, assim, eu adoro. Depois que eu fiz Botou pino? o pino, aí melhorou mais. Aí o médico que botou o pino, ele cuidava de mim. E ele fez um laudo que quem leu o laudo disse, esse cara tá perto de ser errado. Sim. Aí ele falou assim, a partir de hoje você vai ter uma vida restrita. Você procure trabalhar, ler livros, escrever, mas esse negócio que eu falei pelo do esporte, né? Nessa época eu ainda era faixa marrom já. E aí ele falou assim, o esporte acabou com isso. Aí eu falei, dei uma musculaçãozinha, dei uma musculaçãozinha. Focada pra ele dar musculaçãozinha. Aí teve 2 anos naquilo, Pois é, naquela crise mental, né? e Já. aí que eu ia te perguntar, que é isso que eu estou te perguntando, a questão é, a depressão veio pelo fato de dizer assim, eu não vou mais fazer esporte, não tem como, aí tu olha para tua perna e diz assim, esse é verdade, porque acaba que você olha para sua perna e diz assim, E aí, ele olha pra perna, e aí eu queria te perguntar, qual foi a virada de chave para que tu viesse a dizer, não, eu vou treinar, contrariando tudo. não, assim, foi algo, foi assim. Mas eu tenho muito conhecimento. Sou old school, sou das antigas. Sim, Comecei a treinar lá, comecei a ir com o jacaré, mas eu sim, treinei com um cara bravo, bom, né? sim. E aí eu falei assim, cara, vou ensinar. Vou ensinar. Se eu não posso treinar, eu Eu não preciso. posso treinar, eu vou ensinar. Aí montei, fui lá no pastor lá e falei, você não quer colocar um projeto social na sua igreja? A gente consegue família e Certo. tal. E com isso vai aumentar o fluxo de pessoas e quem sabe vai ter mais convertidos e mais. Sim, Aí ele quis. Nisso deu certo, realmente. A igreja do cara lotou. amém. E, e aí comecei a dar aula. E aí, assim, ninguém queria competir. Ah, O professor não compete, eu não competi. E naquela crise de existencial, eu falei, quer saber, eu vou competir. Aí fui competir. Aí vi que eu estava fora do padrão de competição. A minha primeira competição, perdi de 20-0. sim. Olhava assim para. Mas para quem não era nem para treinar, já estava competindo. Isso. Aí, beleza. Foi de Aí eu falei, ligada não pra quer saber. esfriar. A câmera do meio. Ficar os caminhos para me competir o melhor possível. Aí fui buscando. Aí fui criando métodos para proteger a perna, né, que eu uso. Eu já vi, naquela hora tu protege a tua perna. Eu uso uma proteção na perna. O meu estilo de luta, eu escondo a minha perna. É igual eu quando eu vou no caso do braço, eu escondo o braço. Eu escondo a minha perna. Aí assim, foi perfeição. Depois os resultados foram vindo, aí eu tive a oportunidade de conhecer um cara, hoje ele está na Europa, né? E me ajudou nesse processo aí. O Tony, né? O Tony Ferreira, ele inseriu dentro do alto rendimento. Com isso, eu conheci depois o Alceno Alves, né? Já foi um dos campeões que foi treinar um tempo, também o Alceno me ajudou também um tempo a, a entrar no mercado aí do alto rendimento. Aí depois conheci o Melco Galvão, né? Pai do Micael. Treinei um bom A tempo com voz ele, dele acho tá que saindo uns bem. A voz 6 do anos, lá, lutador 3, tá 4 saindo anos, bem, né? aí aprendi muita coisa ali com o pessoal da gestão da Griarte, né, de São Paulo, tem toda uma metodologia.
ele implantou essa metodologia aqui, dá muito certo com atletas, ele já estava no alto rendimento, ganhando um monte de coisa. Tanto com deficiência, sem deficiência, já estava. Aí quando comecei a viajar, né, colhi muitos resultados. Tá certo. Hoje é de casado, tem filhos, não é Não, casado. eu sou divorciado. E você depois casou com Não, é assim, eu conheci a mãe da minha filha, certo. casou, teve Ficou quanto tempo casado? 7 anos. 7 anos casado. Aí deu mais 7. Como é o nome da sua filha? Maria Elisa, Maria Elisa, um abraço aí para Maria Elisa, né? Tá assistindo lá, ouvindo lá. Mora com você ou mora com ela? ela é guarda compartilhada. Agora, compartilhada. E E ela luta também? luta, eu fiz faixa cinza. Faixa cinza. Se não treinar, vai assim. Tipo, você tem que O chegar. professor dava para todo mundo, mesmo pro filho dele. Filho tem que cobrar mais, tem que liderar pelo exemplo. Justamente. Então, hoje, divorciado já há quanto tempo? Tem um tempão. Tem um Tem tempão. uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. Hoje você tem uma escola instituída, uma escola de jiu-jitsu. Uma escola de lutas De esportivas. lutas esportivas. Qual é o nome da academia lá? Lá é o Perna System. Perna System de Treinador Perna. Certo. E lá tu só é o jiu-jitsu? Não, a gente tem a luta livre também. Faz uma Só luta que é livre assim. lá. E aí eu ensino outras técnicas que são agregadas ao jiu-jitsu e à luta livre para dar um âmbito melhor e uma amplitude de conhecimento para os praticantes. Certo. Aí você foca em pessoas não crentes, isso está ligado a uma igreja, fora da igreja? Como é que está? Como é que você... Está aberto. Lá é uma escola aberta para quem quiser treinar, chega lá, conversa comigo, te abre as portas aí da melhor forma possível aí para atender a comunidade. E tu tens um número de telefone lá que tu poderia deixar aí que as pessoas pudessem ligar lá para poder falar com você? Lá no Tarumã, no Campos Sales, é o 9192-7890. 9192-7890. Então, Perna System, você que quer realmente aí trabalhar, ou quer estudar, quer levar seu filho para poder estar ali treinando, vai lá com o mestre Éder. Ele tem muito mais do que simplesmente uma luta. Ele formata caráter, entendeu? Porque você tem ali uma formação, todo um sofrimento que você acaba passando para as pessoas, né? Um conhecimento de vida, um conhecimento para que a pessoa é um mapa, né? Eu sempre digo que é um mapa vivo, né? Que teve muitas experiências, é professor, não parou de estudar, não continua se aperfeiçoando, buscando realmente ali. E até a pessoa que diz, poxa, eu sou formado, mas eu não tenho como explorar a minha arte, não sei como aplicar, eu sou formado, mas não, eu sou faixa cinza, azul, preta, e aí eu não tenho o que fazer, eu buscar realmente ali o caminho, né? Tipo assim, eu procurei a ajuda de profissionais que são referências mundiais hoje. Meu antigo treinador hoje, ele é considerado um dos melhores treinadores do mundo, né? Então, ele é o Galvão. E eu fui treinar com ele, eu já era faixa preta. Então, quando você quer realmente crescer, você tem que quebrar paradigmas e procurar evoluir. Lá na nossa escola, nós temos treinamento desde o infantil ao competidor de alto rendimento. Temos treino classe voltado para cada área. Não é só pro... Mas também, assim, é dividido. O cara que é competidor, ele vai treinar. Ele tem um grupo de competidor, ele tem um horário de competidor. O cara que ele é comercial, ele tem um horário dele que é comercial, ele vai treinar no infantil, não. Infantil, eu estou preparando eles ali. Para quem quiser ser atleta, vai ser atleta. Quem não quiser, vai ser um bom cidadão na sociedade. Mas vai saber essa arte marcial, vai saber conduzir a arte marcial, vai saber dar uma aula, vai saber explicar, vai saber ter a sua formação ali. Eu falo para os pais que eu não costumo dar faixa. A faixa ela tem que vir por merecimento. Né? E a pessoa merece por nível técnico e aptidão que perante a sociedade. Porque não adianta você ser faixa preta dentro do tatame, fora você ser um faixa branca. Né? Lá as atitudes serem todas corrompidas. Né?
você não viveu ali por exemplo, eu bato muito nessa tecla. E muitas coisas eu falo para os maiores, ali, adolescentes, adultos, eu falo, rapaz, isso aí eu já fiz. Se quiser fazer, continuar nisso aí, a escolha é tua, tu que sabe. O problema é teu. O interessante, mestre, é que eu digo uma coisa assim, tá? Observando já de muito tempo, né? As duas coisas que mais transformam o ser humano é a igreja, que é Jesus, no caso, e o esporte também. Porque tem muita gente que faz esporte, já acabou de falar que tem um professor de jiu-jitsu que é ateu, né? Então, estava falando, é professor, né? Sim. Tá, só um exemplo. Só que o esporte ele também transforma, ele forma caráter, porque o que é interessante é eu que vivi no meio da luta livre, no caso, ele conhece meu, meu mentor nessa área, que no caso é o Totonho, que além de é meu primo, o que acontece? O que ele sempre passou para a gente, né? Olha, vocês são homens, vocês não podem fazer isso. É como se fosse mesmo um coach mesmo, aquele cara que transforma a mente. Então, ela é transformadora, transforma caráter, como Cristo. E o que é interessante do Éder é que ele é os dois, porque ele é cristão, entendeu? E também o próprio Jesus do esporte, ele transforma as pessoas. Ele juntou o útil ao agradável e está levando o evangelho, né? Com certeza, claro que nada forçado, nada, tudo é, mas está ali levando a estratégia dele, nem comentando aqui da estratégia dele, quando alguém chega, e eu faço muito isso, né? A gente sempre reza um Pai Nosso, que a gente vai falar, não, vamos rezar um Pai Nosso. Porque é sempre aquela estrutura para chegar na pessoa, porque a gente não pode dizer, as pessoas falam, sabe, a tua religião é certa, a minha é errada, ou a minha é certa, a tua é errada. Esse tempo todo que eu estou lidando aí com líderes lá, palavras comovem, Sim, exemplo arrasta. Então, assim, tem que liderar por exemplo. Se você quer que seus alunos sejam educados, você tem que ser educado. Se seus alunos você quer que eles tenham temor a Deus, tenham uma experiência espiritual, eles têm que ver o que você tem. Você é modelo, né? Você está sempre modelando a todo momento. Se você, Ou você modela para o bem ou modela para o mal. Não tem jeito. se você não tem, eles copiam muito. É. Tá? Mas o que eu mais gosto do jiu-jitsu, essa parte que você falou, da transformação. Por exemplo, chega a criança lá, que é brabão, chega, o pai não aguenta mais que ele está batendo todo mundo na escola. Então, ele chega lá, ele vê que tem um garoto mais forte que ele, e ele já começa a frear. Ele vê que ele não é O pam, pam, pam. o que ele achava que ele era. Aquele que chega lá já é melindroso, fraco, que está sofrendo problema de bullying, começa a aprender até que começa a ficar forte, começa a ganhar autoconfiança, já começa a te olhar nos olhos, já começa a ser uma pessoa diferente. Então, é essa parte que eu gosto. E para os pais, tem aquele que chega com a criança que tem problema de ansiedade. Hoje é um dos modos séculos. Temos uma grande dificuldade. E aí, assim, eu tenho experiência comprovada de que o sistema competitivo das lutas, ele trata a ansiedade das pessoas. Certo. eu tenho TCC. Já tem o teu TCC, já. Esse é o tema, né? É um bom tema para um TCC, porque nós precisamos realmente aplicar, né? Pegar alguma coisa prática para tirar você, porque o que é ansiedade na realidade? Ela é uma insegurança, ela é um medo do amanhã, é uma dúvida, ele vai chegar, não vai chegar, vai dar certo, não vai, ela vem, não vem, ela vai me aceitar, não vai me aceitar, ou ele vai me aceitar, não vai me aceitar. Será que eu vou ser aprovado ou reprovado? Eu acho que a luta ela vem te dar realmente essa segurança de fazer. Tem uma atleta que antes de ela competir, ela se tremia, chorava, fez não conseguir nem lutar. Então, você faz. Hoje em dia, a garota quase dificilmente tem crise de ansiedade.
Eu tinha várias crises na semana, hoje passa aí meses sem ter. Meses Certo. sem ter acidente. Mas isso treinando e não é para todos. Lá na minha escola eu não obrigo a competir. É só em casos isolados que eu converso com o pai. Pai, o procedimento é esse aqui, para que nosso ganho seja esse. Vai ser choque, pai, mas às vezes o tratamento tem que ser um tratamento de choque. Mas para as crianças que não tem problema, eu jogo que não tem problema, eu deixo livre. Compete se quiser. Por quê? Porque a performance e a execução da pessoa vai, vai quando ela quer. Por exemplo, se eu for fazer algo de bom grado, provavelmente eu vou fazer com amor e eu vou dar o máximo possível. Se você me obriga a fazer algo que eu não quero, eu não vou colocar muito amor nem esforço naquilo. Então eu deixo bem à vontade. E nem todo mundo que está treinando jiu-jitsu, arte marcial, luta livre também, que está luta livre lá, o cara quer ser um competidor. O cara quer dar uma suada. Ele Certo. quer ali tirar as tensões que ele teve do dia. Estresse. Às vezes tem um cara, assim, os mais graduados, os mais velhos, às vezes ele não quer nem. Ele quer ir lá só para conversar. Ele teve uma semana difícil, ele quer ir lá bater um papo, bater uma foto para casa. Esse cara, Eu acredito. Então, é bem diferente, né? Cada pessoa é uma individualidade. Deus é tão bom conosco que faz cada um de uma maneira. E ele reage ou age de forma diferente um dos outros. Agora, tem alguém que eu não quero perder, eu quero competir. Esse aí, ele vai... aí ele é o tratamento. é outro tratamento, é outro trabalho, é outra dinâmica de trabalho para ele. É desafiar ele. Quanto mais ele Chega, tem garoto lá chegando lá, professor, eu quero viver da autor. Quer mesmo? Então, me prova com atitude, não com palavras. Lá na minha escola passou mais de 200 garotos que querem viver da autor. mas não... São É. poucos que realmente querem. É porque é mais difícil do que uma vida convencional. Com certeza. Se destacar, tem sucesso a curto prazo, tem retorno financeiro a curto prazo? Tem. Mas o trabalho A aplicação, é muito mais a trabalhoso dedicação. Porque é outro, que uma qualquer vida outra coisa. qualquer outra coisa. É outro esporte, meu Deus. Entendeu? Então, quer dizer, eu estava outro dia dizendo para o meu filho, dizendo, eu quero aprender aula de violão. Ele disse, primeiro, tu tem que suportar a dor dos dedos. Se você superar a dor dos dedos, aí você vai poder ir para outra área. Assim, eu acredito que seja também nessa área de luta. É rendimento, é acordar de madrugada e correr, e fazer, e levar o seu corpo ao extremo para poder verificar o que eu vou tirar dele, o que eu sou capaz de tirar dele, né? É uma série de coisas que trabalham juntos, né? A palavra-chave é a disciplina. Você tem que ter a disciplina de acordar no mesmo horário todos os dias. Fazer as mesmas coisas todos os dias. O que é fazer as mesmas coisas? Fazer dieta. É fazer preparação física. Ler um bom livro, porque se não tiver uma saúde mental, né, não vai ter uma boa vida espiritual. Senão, se o cara não estiver bem do espírito, aquela vontade também não vai. E treinar mais do que os outros, né? Estudar lutas de alto rendimento, estudar performance, né? Sanar seus pontos negativos. Aí você tá o quê? Você está se diferenciando da manada, mas você está fazendo muita coisa. E se você faz aquelas mesmas coisas por muito tempo, não tem como não ver o resultado. E vendo os resultados, aí todo mundo quer tirar foto. Todo mundo quer botar a marca dele. Todo mundo quer você do lado ali, entendeu? Aí começa a fluir as coisas. O time grande pode te contratar, tudo representar ele, ganhar salário. Mas, assim, só para 1% da sociedade. Não é para todo mundo. É só 1% que consegue. Consegue alcançar isso. Muitos talentosos não chegam. Mesmo tendo talento, ele não chega. tem foco, não tem Não chega. dedicação, ele não tem Tá muito escuro. disciplina suficiente para poder alcançar o topo, Eu prefiro trabalhar com aqueles que querem. do que com aqueles que têm talento.
Às vezes o talento, ele Então, atrapalha. então quer dizer que os que querem, eles superam o talento por causa da dedicação, no caso, né? Porque tem muito cara que é talentoso, Só tem né? uma dúvida. Ele falou, professor, eu quero. Você quer? Quer. Então você vai conseguir. Ter um ano de treinamento, eu fiz, mas quer ter 2 anos. Depois você chegou no seu ápice. Eu te ajudei até aqui. Não consigo mais te ajudar. Olha, mas agora você vamos procurar um lugar para você, vamos morar e ele vai ver a conta. Hoje ele está em São Paulo. Ele é uma das melhores equipes de São Paulo. Eu tenho um sobrinho, Então, mas e assim, mas ele quis. E se o cara quer, Deus é justo, ele vai abrir as portas, olha como é interessante isso, né? né? Eu tenho um sobrinho, como você falou do seu filho, eu tenho um sobrinho que ele é engraçado. O irmão dele chegou a fazer Pan-Americano de Judô, que o Davi até a Stephanie conhece. E era para. Hoje está na Olimpíada. Hoje nas Olimpíadas, no dia de hoje. Aí ele parou por causa das amizades, fez besteira. E ele não era, vamos dizer assim, tão bom quanto o irmão. O irmão era bom no jiu-jitsu e no judô. E ele disse, não, pai, eu quero, eu quero ser. Eu disse, não, meu filho. Aí ele começou a treinar. Com 14 anos, ele foi atrás de um professor. Ele falou que não tinha mais, tipo assim, alguém que ensinasse ele como ele via na TV. E ele quis ir embora com 14 anos sozinho para São Paulo. Ele foi hoje estar numa academia, ele foi azul. Eu acho que não era nem azul, ele tinha 14, não era nem azul, Era verde. era verde. Hoje ele é roxa, está com 2 anos lá. Já ganhou brasileiro, já ganhou, foi para Abu Dhabi. Então, ele é dedicação. E ele realmente, na época, ele não era tão bom quanto o irmão, que o irmão era o alvo do pai, daquele que está ganhando, né? E ele sozinho, olhando o irmão dele, hoje tá lá, tá ganhando tudo. Também não é tudo que a gente diz assim, que tem derrotas e vitórias, mas ele tá numa das, como tu falou, das melhores equipes, tudo por dedicação. E não era tão talentoso quanto o irmão. Isso é fantástico que tu tá me falando. Chegou um garoto lá, ele tem 22 anos. Olha, quero ser, quer ser nada. A gente conversa, tá fazendo a perder meu tempo aqui. Não, quero ser, quero ser. Não, é mais mole daqui da escola, rapaz. Tu vem com esse negócio que eu quero ser, rapaz. Tu entrou numa coração dele. Hoje ele é o mais de lá. Ele, na categoria dele é o mais. Ninguém segura ele lá, não. E eu, tipo assim, mas eu tô vendo que ele que realmente ele tá querendo, ele tá Sim. focado, entendeu? Aí ele fala assim, meus amigos dizem que eu sou obcecado, que eu tô perdendo a minha vida, que eu vivo pra treinar. Eu falei, para conseguir algo, a gente tem que abrir mão de outras coisas, né? E eu tô te falando, você tá ganhando, eu falei pra ele, você tá ganhando saúde, você tá ganhando domínio próprio, né? E são poucas pessoas que focam em alguma coisa. Você tá vendo lá na frente, se você continuar repetindo isso aqui por 10 anos, você tá É interessante porque é o seguinte, a pessoa que quer uma coisa a longo prazo, ele consegue se tornar. Aquele que quer muita coisa, ou esse ano ele quer uma coisa, outra coisa, outro ano é outra coisa, outro ano é outra coisa, ele não consegue, vamos dizer assim, alcançar aquilo que quer. Os Estados Unidos tem uma pesquisa onde ele diz que pergunta a uma criança com 2 anos, o que você quer ser quando crescer? Médico. Ele volta daqui a um ano, você quer ser o quê? Médico. Você quer ser médico. 10 anos médico, 20 anos ele é médico. Ele é bem sucedido, porque ele quis aquela coisa, ele teve foco. Agora, a criança que quer ser uma coisa, no outro ano é outra coisa, outro ano é outra coisa, ele não se torna em nada. Então, é os 95% da população que não se transforma em nada. Agora, quando alguém quer uma coisa e ele permanece com aquilo o tempo todo, aí tem uma definição. E ele disse, é isso que eu quero isso para minha vida. Então, ele vai ser. Então é interessante o que o senhor falou, que combina com o texto que o senhor deu, né? Transformar pela renovação da vossa mente. É tudo, às vezes, o que a gente acha, tem muita gente que está aí do outro lado, tá vendo? Que acha que, eu não tenho talento, eu não nasci para isso, ou algo do tipo. Não, gente. É dedicação. Se você treinar. Se você. Quando tem gente, não sei jogar bola. Eu vi isso, eu participei disso.
Eu vi cara que não sabia jogar bola, mas de tanto ele se posicionar bem, no toque, um, dois, sem fazer drible. O cara que é talentoso é o que sabe driblar, mas o cara que se tornaram grandes jogadores, foram jogar em Espanha, foi jogar em outros times, só por dedicação. Isso é interessante. E isso é em qualquer área. Em Cara, qualquer... você aplicar, né? A soma do esforço repetitivo vai te dar um resultado legal pra você. Ah, Você legal. repete, 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 vai somando, somando mais, um sucesso chega. O hábito, né? É o hábito. E mais uma coisa também, voltando àquela coisa que eu falei, é do que eu deixo, eu tenho as pessoas que treinam por bem-estar, que eu não Sim, são as pessoas que já escolheram viver com jiu-jitsu. Eles não querem viver do jiu-jitsu, mas eles querem viver com jiu-jitsu, eles querem ter uma qualidade de vida, sim. eles querem estar bem de Saudável. saúde, eles querem eliminar as células, né? As toxinas Isso do é- corpo, as células cancerígenas, essas coisas. E o esporte é uma maneira de desintoxicar o corpo. Então, para uma pessoa que é obesa, ele não consegue, e às vezes a obesidade é uma ansiedade, né? É um modo de. E aí ele quer, através do regime ele não consegue, mas através do suor, através da dedicação do esporte, ele consegue. Então, as pessoas que têm uma debilidade, ele pode se dedicar. Ele já tentou várias coisas. Ele pode, então, tentar o esporte e, com a dedicação, ele resolver a situação dele. O esporte, ele resolve quanto por cento de toda a dificuldade que as pessoas têm? Eu acredito que 50%, 50%, porque 50% é mental. 50% é mental. 50-50. Aí eu acredito que uma pessoa com obesidade, ela quer ter sucesso no seu tratamento, primeiro ela busca um psicólogo bom, né, que faça um treinamento mental para ela ter uma alta performance. Aí ela vai buscar um esporte associado à psicologia, para que ela não venha ter os altos e baixos, para que ela mantenha nem lá em cima, nem lá embaixo, mas que ela siga em forma. Sim, É aquele seja hábito equilíbrio. de acordar todo dia no mesmo horário e meditar. Certo. Então, o sucesso realmente é repetição, ter aquilo que nós vamos chamar de. Se você faz todo o tempo a mesma coisa, rotina, rotina. Uma rotina que se torna-se um hábito. Então, se você realmente acorda às 5 da manhã e de 5 às 6 da manhã, todos os dias você usar aquilo para ler, você vai doer algum tempo, mas logo em seguida vai tornar um hábito. Tipo assim, o hábito ele é construído em 30 dias. Em 30 dias. 30 dias fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Depois de 30 dias já se torna um hábito. Eu treinei por 3 anos, todo dia 5 horas da manhã. Eu acordava 4 da manhã para me preparar para treinar de 5 às 8, né? Treinava. Era, eu já tinha mais de 30 anos, mais de 35 anos. Então, só treinando com garotos jovens e adultos, né? Olha só, enquanto ele tinha que treinar perto. É dor, né? Eu acordava de manhã, eu me olhava no espelho e falava, eu amo isso. Maravilhoso. Tomava um banho e ia. Isso aí. E o primeiro ano, eu lembro que o meu treinador me testando, ele me botava todo dia com o garoto mais forte. O garoto ganha tudo, campeão de tudo. Hoje o cara é milionário. Então, Certo. é novo, começando resultados Bem, bom visto. Bem logo. Um ano sendo testado aí, esse garoto. Eu falei, mas valeu a pena, porque, tipo assim, hoje eu tenho conhecimento suficiente de estilos de treinamento. Eu sei quando o cara vai ter o cara quer de verdade, quem não quer, e buscando de conhecimento a parte da literatura de alta performance, e os profissionais, aqueles feedback, a gente consegue oferecer um trabalho melhor para a sociedade, né? De retorno. Aquilo que eu estava falando hoje, né? Escrevemos aí 6 atletas para lutar e 6 foram campeões. Então, graças a Deus, eu não preciso estar me achando querendo me exaltar, mas o trabalho fala por si próprio. Aí prova que o conhecimento o mental que tu tem procurado, como é o estrategista do xadrez, é colocar em prática aquilo que tu tem colocado como bom técnico. Tipo, eu falo assim, e eu falo para os garotos assim,
olha, vocês não têm o volume suficiente de treino, que é para um atleta de alto rendimento performar. Eles estudam, e eu quero que eles estudem também, entendeu? Mas eles não treinam, que é a quantidade de treino que seria necessário para ter uma execução em alta performance. Tem uma quantidade de horas. Tudo é calculado. Sim. É calculado igual como o alimento que você vai comer. Todo dia, para você manter aquele valor, tem eu tô uma meio quantidade de desligada. proteína, carboidrato. Do meu coisa. tá desligado. A aula também é assim. O treino também é assim. Tantos golpes desse, tanto daquele, fazer um equilíbrio entre uma coisa e outra para poder você alcançar essa performance. Isso. É uma conta de matemática. É matemática. Jiu-jitsu é matemática. Jiu-jitsu é matemática. Matemática. Tá vendo? Isso eu não sabia. Eu Jiu-jitsu é só matemática. joguei isso aqui É. porque é questão de resultado, né? Claro. Todo resultado ele tem é matemática. Eu ensino lá que dormiu bem mais, comeu Certo. bem mais, né? Treinou mais, leu um bom livro ou leu a Bíblia ali, ó, tá sempre livro de provérbios para ele ler. Mas Então ele tem uma soma. Vamos lá, agora vamos falar do negativo. dormiu mal menos. Menos. Ficou até tarde na Na internet. ali. internet, Aí comeu mal, né? Saladazão. Menos. menos. Entendi. Aí não treinou para sair com a gatinha menos, Menos também. né? O Aí- resultado de 30 dias vai Ele ser lê a Bíblia, lê um bom livro, ficou na pornografia mesmo. aí menos. Aí como é que vai ter? Como é que vai ter performance? O resultado A mente trabalha Na realidade, sabe o que me chama a atenção? Isso, assim na nossa vida espiritual também. sim. Às vezes a gente quer ter algo melhor com Deus, quer ter uma vida com Deus, quer ter resultado com Deus. A gente não recebe nada, é porque a gente faz vários menos. A gente vai fazer o que é errado, aquilo que desagrada a Deus. Aí deve ser menos um para ti, menos um milagre, menos um... Ainda chega. Não chega onde quer. E aí perdeu tempo, atrapalhou o professor, atrapalhou a academia, atrapalhou o outro. Porque assim, graças a Deus, ele se atrapalha, né? Na realidade, Eu sempre, tipo assim, o que eu tô ali para servir, né? certo. Pra servir, assim, hoje, tipo assim, tem um aluno que ele não falta. Ele, geralmente, às vezes, eu vou, tipo, tem uma turma de mãe de competição, só tá ele lá, mas Deus falou comigo. No dia eu ia cancelar a aula dele, e aí antes de cancelar, Deus falou comigo assim, ó. Eu deixei tu viver para tu servir. Foi para tu fazer a tua vontade, Muito legal. mas é para tu servir as pessoas. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou lá. Eu tô indo. Eu peguei, fui dar aula dele, entendeu? Dei aula dele, dei um treinamento bom para ele lá. Então. Ele é destaque, garoto é destaque. Então, assim, eu não tenho como retroceder, porque se eu penso em querer fazer a minha vontade, Deus fala logo comigo no meu Você subconsciente. pediu alguma coisa Ele e é a pediu. tua chance. Tu pediu para ele É. uma dedicação, para te servir. É. Então agora sirva. Tipo, Não pode mudar o propósito no meio do caminho. Ele falou comigo, eu te deixei vivo para tu servir. Para ter morrido dia 12 de junho de 2012. É, E eu deixei tu viver, tu tá vivo até hoje para tu servir. E agora tu quer fazer a tua vontade? não pode. Então, quem vive essa vida é a vida no fio da espada, né? Alguém que tem uma chance dado por ele porque pediu numa hora de angústia, numa hora de dor, numa hora de dificuldade. Senhor, deixa eu viver. Tu vai viver para quê? Para servir. Viver com propósito. Mas Viver com na propósito. realidade, Deus nos guarda, Deus nos livra, para nós que somos pastores, para quem é menos, para a gente que tem um chamado, seja em qualquer área, a gente é guardado por Deus para que a gente possa fazer o mundo crescer. Na realidade, pessoas crescerem, mudarem de vida devido às escolhas que nós tivemos Porque a hoje. gente quer parar, né? É Fazer a verdade. nossa vida. Não, vou ter minha vida. Eu estou cansado. Tô cansado, eu não sou. Eu não vou fazer isso, não. Tô cansado. Ah, gente, garoto chato, né? Todo mês esse cara. Só esse moleque me dá problema que vem com confusãozinha, porque já era isso. Sim, E aí Deus fala contigo. Deus tem um propósito naquela vida. Deus fala assim, eu te deixei vir, e Deus é assim. Eu sinto que muito ele fala decisivo, comigo, né? eu te deixei vir para tu servir. Se não tiver mais servindo, tu não serve. Então, Sabe o que eu acho, É, sabe o que eu acho interessante? Eu vejo isso no mundo que eu vivo, de pastores. Eu já vi pastores dizendo bem assim,
E eu vou atrás nada daquele cara, que o pastor ele foi feito para servir, para ajudar, né? Ele tem que crer como Deus acredita naquela pessoa. E nós somos os encaminhadores que levar aquela pessoa para o caminho. Aí o cara disse, não, eu não vou não. Eu não vou lá, né? Aquele cara não tem jeito. Aí, engraçado, Deus teve misericórdia com ele, que ele é pastor, e ele não tem misericórdia com outros, dizendo que aquela pessoa. Quantas pessoas você ajudou, na verdade, que a sociedade não acreditou e hoje são grandes atletas, são pessoas bem transformadas, trabalham, hoje tem uma família estruturada, na verdade. Como tu falou, esse rapaz está lá. Eu não vou. E ele disse, não, ele tem que ir, porque ele foi salvo para salvar. E tipo assim, agora tem uns que a gente tem que afastar mesmo, senão vai contaminar o resto. Aí é natural. Aí tem que chegar, tipo assim, tem um golpe lá, né? Colega e tal, tem um golpe aqui também. E aí eu cheguei com ele e falei, ó, amigo, você procurou um treinador pra você, tem que estudar mais não, o clima tá pesado. Pra você. Chegar assim, Não, mas Aí são é o lobo. cortes, Sou o lobo, né? é o lobo, é o corte, a árvore, a gente precisa, para poder fazer redonda, a gente tem que cortar os galhos, né? E então aqueles que acabam que estão agora tem uns que dissonantes, saem, que, pô, digamos assim, escolher muito menos, né? Ele acaba ficando lá no meio, aí eles voltam, resolve voltar. Eles não têm uma oportunidade. é a segunda É chance. porque eles estão no. Aprendizado, numa área de aprendizado. Eles precisam entender aquele processo, como funciona, para que na vida adulta deles eles entendam que eles não podem ter esse vai e vem, porque eles se atrasam muito. Nem todos vão ser lutadores. Sim, com certeza. Já formei policiais, formei médicos, né? Já formei vários atuantes da sociedade, graças a Deus, em todas as áreas. E todos vão ser lutadores. Com certeza. Meu amado, pergunta porque tu tem só um pouquinho de tempo que nós vamos chamar a Stephanie Constância, ela vem aí. Não, quando ela vem, na realidade, o que eu estava aqui observando o Éder, ele realmente é um coach, né? Não é aquele coach do charlatão, esse aqui tem estudo, né? Eu vi um filme chamado Coach News, se não me engano, que é um professor de basquete, que transformou uma geração, né? E eu fizeram até um filme. Foi aí que fui aprender o que significava coach. Na realidade, o coach é isso, que é você transforma a vida. Qual é a satisfação que tu tem em estar trabalhando, sendo um transformador de vida para essa meninada, para os que já passaram, para os que estão com você hoje? Eu fico feliz, né? Eu fico feliz porque Dá pra ver o cara tudo que bem, está tá de debaixo do gravação? caminhão, sem Aí perspectiva, dá não pra ver sabe se quanto vai tempo já andar, foi de gravação. e uma reviravolta dessa, Até o eu logo, né? fico feliz e é aquilo assim, quando Deus fala, eu te deixei vivo para servir, mas você tem que servir da melhor forma possível. Então, se Deus te dá ferramentas, você tem que usar essas ferramentas. E as ferramentas é buscar conhecimento, buscar crescer, buscar novos métodos de treinamento, não ser enrijecido, né? Aquela pessoa que não está aberta para novos conhecimentos, para novas formas de exercer aquele trabalho, né? Eu falo assim, quantas vezes for necessário mudar o meu sistema de treinamento para que os alunos possam ter uma capacidade de aprendizado e performar melhor os que são atletas, eu farei. muito legal, muito legal. Amém. Então, meu amado, Vamos terminou jogar? o teu tempo. Vamos E lá. aí, eu quero chamar agora a Deixa essa Stephanie, câmera. a Stephanie Constância, que sempre Deixa nessa o segundo bloco, que a gente chama. E aí, o que que ela faz? O que que ela diz? Ela vem aqui e ela vai perguntar se pode ou se não pode. Se pode glória, se não pode glória, porque aqui o nome do programa é Pode Glória, né? E aí ela vem com um sorriso e com uma alegria. Às vezes ela faz umas perguntas que são mais picantes, outras menos. Picantes, meu Deus. Eu não vou Esse fazer não é nenhuma o boa pergunta tarde. capciosa pra você, não. Tá bom? Pessoal, muito boa tarde. Nós estamos muito felizes de estar recebendo nessa tarde de hoje o mestre Ender. Nós tivemos a grande sorte, eu digo assim, que é as conexões de Deus. Nós conhecemos o mestre e conversamos um pouco sobre o trabalho que ele tem realizado, né? Dentro do esporte, dentro da comunidade, onde ele tem sido um canal de bênção. Eu acho que os pais
devem valorizar. Eu não sei, eu acredito que é natural. Alguns não entendem o trabalho, não entendem as horas de dedicação, mas devem valorizar. Porque quando uma pessoa é levantada para o bem, o inimigo, e quando eu falo inimigo, eu falo mesmo assim, Satanás, o inferno tenta levantar uma multidão para atrapalhar a vida desses jovens, né? Então, quando o jovem não está dedicado na escola, não está dedicado no esporte, ou até mesmo na igreja, o inimigo não brinca. Bota um monte de seta aí no meio do caminho para esses jovens se desviarem, fazer coisas que não são, vem com proposta para essa juventude. Então eu glorifico a Deus pela vida do Senhor, mestre. Para mim é uma grande felicidade de o Senhor estar aqui com a gente, é uma grande honra também poder conhecer um pouco mais da sua caminhada. Eu estava muito ansiosa para ouvi-lo falar e de ouvi-los falar sobre o testemunho dele. Eu sou muito nervosa com relação ao acidente, mais nervosa ainda com relação a sangue. Então, quando ele falou o testemunho dele, eu estava ali me tremendo, que parecia que eu estava vendo a cena na minha cabeça. Eu, meu Deus, mas o Senhor é fiel, né? Aí eu achei interessante o nome da academia. Como é mesmo o nome da academia? Perna System. Perna System. Aquilo que era para causar morte hoje é uma bênção, né, na vida dele, né? Então, é assim que Deus faz. Eu fico muito feliz, realmente. Eu quero só falar para você não mexer no notebook, tá bom? Deixa aí. Pessoal, por trás das câmeras tem todos os bastidores, tá? Enfim, pessoal, então, mestre, como o pastor Pedro falou, quando eu entro é para fazer algumas perguntas, certo? Mas fica tranquilo, né? Nenhuma pergunta capriciosa, não, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de eu entrar nesse pode glória ou não pode glória, se é sim ou se é não, eu queria te fazer uma pergunta bem interessante. Quais são os teus planos, curto, médio e longo prazo? Pode ficar à vontade. Se o teu plano que tu tem assim, nossa, essa semana, como você falou hoje, eu tô muito feliz porque eu botei 6 atletas e os 6 venceram. Então, para esse mês eu tô com um plano. O plano a curto prazo é que as pessoas possam conhecer a minha metodologia, né? Sim. Falar o máximo possível de pessoas em curto, médio prazo e longo prazo. Todas são essas. Aonde é que fica localizada a tua academia? Fica Para o lá pessoal no- de casa que está lá- nos acompanhando lá poder no- conhecer. Lá no Campo Salles, Campos Sales. na rua da igreja da pastora Alessandra. Ah, certo. Elisandra Isso. Braga. Isso. Certo. Então, na mesma rua da igreja fica localizada também a academia. Eu não digo academia, não, é uma escola. É uma escola, né? Mas qual é a diferença, mestre, da academia para a escola? Nós focamos em lutas de artes marciais, né? Então não é só uma Uma modalidade. modalidade, são duas modalidades e também tem toda uma questão pedagógica por trás do ensino da arte marcial. Isso é uma escola. Entendi. É uma escola porque não é só prática, ela tem as duas partes, a teórica Isso. e a A prática. prática, entendi. Então aí se diverge, né? Porque eu falo academia porque na maioria dos lugares Nós é academia temos de jiu-jitsu, algo Nós do tipo. temos uns planos de treinamento para cada tipo de pessoa, entendeu? Então você faz uma exclusividade, tem Por alguém vai exemplo, se lá o Pedro quer treinar jiu-jitsu, treinar jiu-jitsu. aí eu tenho que montar um plano de treinamento pra para ele. ele. Pra ele, da Não é igual o da meu. idade, Entendi. da- Poxa, que Mas legal. algo que ele continue evoluindo e crescendo e aprendendo jiu-jitsu de forma qualidade sem erro, porque ele não tem idade para aprender errado. Ele não tem Então, chance para dar erro. dar erro, Não, né? não É, pode. exatamente. Entendeu? Então, Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma restrição dentro da modalidade que o senhor ensina? Por exemplo, uma pessoa que já tem algum tipo de comorbidade não pode fazer ou não existe nenhuma restrição? se você tiver os exames da pessoa e você consegue montar um sistema de treinamento Uhum. para ele de forma que dê para ele treinar, eu acho que não tem, só em caso de doenças de pele, né? Uma pessoa que tem uma desfiguração da pele ali, que a pele sai, né? Sim, eu sei. Qualquer coisa ela racha, ela vira uma ferida, eu acredito que é mais complicado, devido mas colocando uma pele por cima, Sim. dá pra fazer de Então boa. dá um jeito. Dá um jeito. Mesmo para algum Mas, tipo de assim, comorbidade tem seu tipo, jeito, né? comorbidade assim, porque você não vai exaurir ali e colocar no máximo a pessoa que ela vai fazer conforme ela pode, os movimentos que ela pode, entendeu? Não é nada ao extremo, Ao né? extremo, por exemplo, Sim. um
começa a trabalhar a parte de flexibilidade com essas pessoas. Pegando flexibilidade. Eu já tive muito E aí, interesse. porque essa parte de flexibilidade, o que que é o trabalho? O trabalho também é a parte cardiorrespiratória. Sim. Além de você ganhar uma flexibilidade melhor, você vai começar a melhorar a tua carga respiratória e a circulação sanguínea. Então, cada caso é um caso. Entendi. Aí depois a pessoa já se adaptou naquele processo, já pula para os fundamentos. Aí depois dos fundamentos, vamos para os princípios básicos. Depois dos princípios básicos, aí a gente vai entrar na turma intermediária. Entendi. Então, na realidade, tanto uma criança de 2 anos, 5 anos, 10 anos, qual a idade mínima A idade que você a recebe? gente pega lá 5 anos. 5 anos. De 5 anos a 99 anos, tem jeito pro camarada treinar. se Ele tiver- vai para lá, se ele se ele estiver andando, Se ele ainda não conseguir tiver rolar. paralítico, se ele conseguir rolar, dá para fazer. Consegue. Então, muitas pessoas acabam, devido a um tipo de doença, eles acabam ficando em casa e tem a perda muscular dele total. Então, muitas vezes, um filho que está vendo o seu pai que não tá fazendo nada em casa, aí ele está triste, ele tem uma sobrevida se ele for para lá, para a escola e começar a se movimentar. Porque movimento é vida, né? Se você quer dar vida ao seu familiar, tanto mulher quanto homem, você vai levar ele até a escola e lá, como não é uma academia, é uma escola, ele vai ensinar você a trabalhar psicologicamente, como fisicamente Sim. e como ele deve se comportar para ele ter uma vida de qualidade. Explicou tudo. Isso mesmo. E a gente também trabalha com pessoas com deficiência. Trabalha com a deficiência. Também. Olha, você Desde- tem um parente deficiente, de repente pode levar até lá. Desde o neural até. Do neural, Pronto, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, como até acabei expressando aqui, eu já tive muito interesse porque minha maior dificuldade em praticar algum tipo de esporte, eu já pensei em entrar na academia, mas todas as vezes em que eu me matriculo na academia, eu canso, porque são sempre as mesmas coisas, eu tenho muita dificuldade de fazer sempre a mesma coisa. Eu via no esporte a oportunidade de eu me manter em forma, bem com a minha saúde, e é aquela novidade, sempre tá aprendendo uma coisa nova, é sempre a novidade e era super legal. Então, quando eu era mais nova, eu sempre praticava basquete, vôlei, e me surgiu o interesse na época, ainda lá no Ceará, de entrar na academia ou Muay Thai ou Jiu-Jitsu. Só que eu fiquei com medo porque eu tenho uma condição, eu tenho um dreno na cabeça. Só que eu nunca me questionei se tinha algum problema ou não, entendeu? Mas aí você falando que todo caso é um caso, todo tipo de pessoa pode ser um treino adaptado, né? adaptado. Primeiro no médico e ele vai passar, vai trazendo os exames, tudinho, sabe até onde vai. Sim, sabe o meu limite, né? E você tem que se conhecer. Por exemplo, no teu caso, dificilmente a gente vai te colocar para ser um atleta, porque para evitar risco. Mas a gente pode fazer você de aprender todos os golpes e até ensinar, quem sabe, se tornar uma professora de crianças, porque você sabe como ensinar. Né? Nem todo mundo nasceu para ser lutador, mas nasceu para ser professor. Eu tenho um atleta lá que ele quer ser atleta, mas ele nasceu para ser professor, cara. O cara dá uma aula que top. dá uma aula top. O cara tem as crianças gostam dele. Desse tempo ele não tá dando aula, mas assim, quando ele chega lá, as crianças correm, abraçar ele. Ele tem assim um chamado, né? Certo. Só para ter atenção aqui na câmera, tá bom? Porque eu acho que desligou. Mas tudo bem. Pessoal, então, continuando aqui no bloco, certo? Nós estamos agora aqui falando um pouco sobre as condições, né? Qual superfície se enquadra, qual não se enquadra. Nós hoje entendemos que não há restrição, até PCD consegue também praticar o esporte. Nós vemos isso até mesmo nos Jogos Paralímpicos, né? A gente vê pessoas que tiveram algumas amputações e estão lá, né? Todo esporte consegue se adequar. Me tira uma dúvida. Eu acho que você é a pessoa certa para me responder isso. Eu estava acompanhando os Jogos Olímpicos e não tem jiu-jitsu nos Jogos Olímpicos. Né? Mas por quê? Não se enquadra com... É porque o jiu-jitsu ele tem várias federações. Isso que dificulta não ter um comitê específico.
E dentro das legalidades também, ele não atende que a legislação das Olimpíadas pede dentro do esporte para fazer parte. E com isso também teria que ter uma reformulação, mais ainda dentro do jiu-jitsu. Já teve uma reformulação para tirar vários golpes que não pode fazer, que são proibidos, mas dentro da arte marcial ele existe o golpe, dentro da área esportiva ele não pode ser feito, entendeu? Eles são retirados por causa evitar uma lesão, né? Ah, Uma lesão entendi. de alto risco, outras coisas são tiradas desses golpes. Então, ainda tem muita coisa, ia passar outra revolução, né? Para tirar Sim, muita coisa, ia perder muita essência da arte marcial. entendi. Mas, assim, não seja possível alcançar. Eles podem alcançar através do para-jiu-jitsu, né? Que para ser olímpico na parte da paradesporto. Uhum. Mas eu não acredito que, não sei se vão tirar, mas assim, tem muita coisa que eu não posso nem falar agora que está sendo gravado, mas que eu não sou de acordo, senão eu vou me complicar de Certo. responder um Não, fica processo. tranquilo. Certo. Mas assim, é devido a esses parâmetros aí. Entendi, entendi. Uhum. Eu estava acompanhando realmente assim a questão das lutas e o que eu pude observar, mesmo com o meu olhar leigo, é que de fato a modalidade do judô, pelo menos pelo que eu vi, são golpes só vai ao chão, sustenta no chão. Já no jiu-jitsu a gente vê realmente muito mais, eu posso dizer que um pouco mais sagacidade, né? São golpes tipo que vai no pescoço, que fecha com as pernas. Isso que pode causar uma lesão que você tá falando, né? Tipo assim, o jiu-jitsu com kimono, Uhum. ele é uma luta mais travada. E o jiu-jitsu sem kimono, ele já é uma luta mais dinâmica. Entendi. Então, o jiu-jitsu sem kimono, ele vende mais pay-per-view do que o com kimono. Hum. As bolsas do sem kimono estão melhores no sem kimono por causa da dinâmica da luta. Então, assim, ia tornar uma coisa travada. No judô, não pode mais catar as pernas, né? Só de cima para baixo, nas Olimpíadas tiraram. Então, assim, eu acho que cada um tem a sua particularidade, mas eu acredito que quanto for mais dinâmico, o público que é leigo, ele vai sentir prazer em ver. É igual hoje em dia, tipo, muita gente não quer MMA, mas muita gente, quando é luta, do fulano de tal, disparam, se reúne com pipoca, pizza, para assistir aquela luta. Por quê? Porque é uma luta dinâmica, né? Não é uma coisa parada. Então, o esporte, quanto mais dinâmico, mais ele atrai a presença do público. E acredito que assim porque o futebol é apaixonante por causa da dinâmica dele, e o resultado não tem muito bom e o ruim, tem aplicação de técnica, né? Diferença aplicação de técnica. Mas ele atrai exatamente por esse resultado inesperado, por essa dinâmica de ir e vir e a surpresa, né? E acaba que vende muito, né? Vende muito. É Vende. muito telespectador, é muita gente que acompanha. Aí aumenta a audiência e todo mundo quer ter. Porque eu fiquei feliz que estava vendo uma pesquisa que o jiu-jitsu, depois do futebol, hoje ele é o esporte mais praticado no mundo. É mesmo. Nossa. Não, eu vejo essa Cresceu realidade muito bastante, aqui, né? na nossa realidade mesmo, aqui em Manaus, por exemplo. Tem muitas academias de jiu-jitsu, né? Todo canto que você vai tem meninos passando de kimono. É muito do nosso cotidiano nós acompanharmos e vermos isso, né? Então acaba que realmente é uma realidade. Lá no Ceará, pode parecer besteira, mas você acredita que agora é que estão dando um olhar mais especial para essas artes, sabia? Porque aqui a igreja ela não é tão religiosa. Mas lá no Ceará tinha que o cristão não podia lutar. Eu acho isso uma besteira muito grande. Mas lá tinha isso, entendeu? O cristão não pode lutar, não podia jogar bola, não podia isso. Até muitas lideranças começarem a morrer muito cedo por conta de saúde, entendeu? Então, pelo amor de Deus, vamos cuidar do templo do Espírito Santo, né? Você hoje está vendo aqui que não é um pecado você praticar. Até porque não pode, né, mestre, ficar brigando na rua. Eu acho assim que quando o cara ele tem uma boa escola, né, uma boa referência, ele não vai ficar brigando na rua, não. Mas tu já se deparou com casos de aluno que... Já, mas assim,
te dar aquele corretivo, né? Às vezes o camarada ele apanhou lá na rua, ele disse, eu vou aprender jiu-jitsu, que é para mim não apanhar mais. Mas quando ele chega lá, Aí ele muda. Muda a muda por causa mentalidade, da É porque técnica, por causa do é comportamento, por causa da filosofia, isso. por causa do ensino. Às vezes Outra chega coisa lá que com uma motivação, mas acaba que se transforma, né, em Porque outra você coisa. começa a ser mais logâmico, você sabe que você já é superior àquela pessoa e você não precisa estar provando pra ela, entendeu? Certo. Você fica mais tranquilo. E outra coisa também que eu ensino lá na escola é que a pessoa que é detentor de conhecimento de uma boa arte marcial, quando ela agride uma pessoa, ela está caracterizada arma branca. Isso da cadeia? Então, por exemplo, uma pessoa que pratica uma Por exemplo, eu arte marcial, se pratico ela artes brigar, marciais, aí o seu Pedro ele vem me agredir, eu uso da arte marcial do meu conhecimento para deixar ele lesionado. sim. Eu tentei matar ele. Eita, então realmente não pode, não pode, Aí eu realmente. ensino isso lá e já os caras ficam espertos. É, Quer receber um processo? Quer ser preso? não pode. Entendi. Nossa, que legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem. Essa tua história, ela é incrível. Incrível. Eu já vi vários vídeos, até mesmo filmes de superação. E a tua história, ela se encaixa perfeitamente em um roteiro de um filme de superação. O cara que teve, eu posso até dizer assim, que no auge do momento, né, da vida, porque o homem quando tá ali beirando dos 20 aos 30, o pessoal diz que é o auge, né, a melhor idade do homem. Então, na tua melhor idade, tu se deparou com N situações, uma seguida da outra, né, que te levaram a um estado, tanto físico como psicológico, mas aí tu superou tudo isso e hoje tu é um homem bem-sucedido, tem os teus alunos, a tua carreira, se encaixa perfeitamente no roteiro de filme ou de livro. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em transformar toda essa narrativa em um livro? Esperando aí uma proposta de uma produtora, a gente escreve. Escrever isso aí. Mas Mas isso não tá- tem que começar, não é? Primeiro eu escrevo para depois eu receber a proposta e o camarada diz, olha, reformula aqui, faz aqui que eu vou aceitar a tua. Tem que ter Tem uma dedicação. Eu acredito que hoje em dia tá até mais fácil. Acho que tem que ter um aplicativo que você vai falando e já vai Ele já transcrevendo. vai, Hoje tem, na verdade, tá bem fácil mesmo. É. Hoje tem até a venda online, né? Tá bem interessante, as plataformas digitais. Você mesmo pode estar escrevendo ou narrando e o próprio computador vai escrevendo, já vai ajeitando Acredito que com eu vou ele. pensar nisso em fazer, porque é tanta coisa. Mas olha só, é tanta coisa, você precisa focar, É. né? Porque você tem certeza. Mas Precisa- uma coisa que eu vou pensar em fazer, mas assim, acredito que a gente pensa em tanto mais servir as pessoas e ajudar do que a gente acaba esquecendo um pouco de nós, assim. Nós mesmos. Assim, Mas é necessário para que você É possa. necessário para você nesse teu legal. mas eu acredito que sim, eu acredito que vai sair. Sim. Vai sim. A gente vai ficar no aguardo desse lançamento. Exatamente. Porque eu fico vendo assim, mas o mundo, e quando eu falo mundo, sempre quando eu falo isso eu gosto de ressaltar, quando eu reflito o mundo, eu digo o outro lado. Nós estamos de um lado da folha e existe o outro lado. A gente está no lado da luz e existe o lado das trevas. O lado das trevas, ele investe incansavelmente em pegar um grupo específico, esse grupo é os jovens. Sim. Porque os jovens são fortes. Os jovens têm voz. Os jovens são a nossa força hoje, entendeu? Então ele luta para pegar esse grupo. E às vezes faltam referências boas para esse grupo, entendeu? Tem o grupo da molecada que gosta de esporte e não tem referência boa, tem a referência ruim. Tem um grupo do pessoal que gosta de música e às vezes não tem uma referência boa, só tem referência ruim. Então eu acho muito legal e eu alimento essa vontade de você fazer, porque vai ajudar não só em Manaus, mas imaginando o Brasil todo com boa referência no teu meio, de um homem cristão que tá lá, que tá fazendo, que tá ajudando, que tá... Você faz célula lá, né?
Não. Como é Eu que faço célula. Eu funciona? faço assim, o treino, acabo o treino, eu faço a oração. E aí eu tenho um grupo Sim. do WhatsApp onde eu deixo uma palavra, eu deixo lá no grupo já do que não é o cliente, é o grupo ali dos que são os competidores. Sim, Aí eu deixo ali. No cliente não dá para fazer um trabalho sim. porque cada cliente tem uma É, coisa ao sim, lado. tem a sua. Mas você no grupo, você ali também você deixa um Aham. versículo, uma E às palavra. vezes, isso, Mas a assim, palavra ela é viva, ela nunca volta vazia. mas Você pode pensar que é pouco, o mas que tá, dá tá semeando. quando acaba o treino, às vezes tem aquele momento que o professor fala um pouquinho, né? Sim. E nesse momento dá pra você entrar com Jesus, que o Jesus já fez na sua vida. Às vezes o cara vê como foi isso, tá? Eu falo assim, é um milagre de Deus também. Ah, Porque toda vez eu tenho que enfaixar a perna, desenfaixar e tal. Aí pra colocar até pra... hoje você mantém esse mesmo isso. E aí critério. eles estão vendo eu fazendo, então eu chego de bermuda. Hoje eu ando de bermuda pra todo canto, aí eles veem a cicatriz, aí eles perguntam. Aí nessa hora, assim, dá pra falar de Jesus. Mas é impressionante, assim, que é poucas pessoas que estão lá que não são. A maioria dos pais que vão, e os filhos, eles já são de alguma igreja, são Ai, que evangélicos. legal. Porque, assim, eu acredito que você atrai o que você é. Uhum. Sim. Então, a maioria ou tem temor na igreja, ou já foi, Sim. ou tá indo. Porque Entendi. você atrai o que você é. Entendeu? Se eu fosse do outro lado, lá estaria muito mais lotado. Por quê? Porque você atrai o que você é. Sim. Não tem como você atrair outro tipo de pessoas e permanecer. Entendeu? Pode até ir um curioso lá. Já foi um cara do satanismo lá. Sério? Já. Mas e aí? Mas não mantém, não vai. Mas tu percebeu? Não Mas permanece. tu percebeu que ele era ou ele se apresentou como? Ele, na hora da oração, ele falou: eu queria pedir permissão para não fazer parte. Mas não, tudo bem. Não foi mais. Não foi mais. Entendi. Foram dois lá. E eles foram na semana que. Eles foram, Sim. depois de um dia, 80% das pessoas da escola adoeceram. Meu Deus. Então tem essa situação, essa influência, né? Essa influência maligna, né? Essa luz negra, né? Essa parte escura, né? Adoeceram brabo. E esses caras nunca mais viram eles, nunca mais apareceram por lá, mas achei estranho, porque não era. Uma coincidência não foi, né? Não foi É. algo viral assim É. do nada. Algo aconteceu. Nossa, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós temos uma parte no nosso podcast que geralmente a gente acaba que a gente está conversando e vai fluindo e o bate-papo rola de uma forma muito natural que a gente não vê a hora passar. Sim. Isso é natural. Mas a gente tem uma parte do nosso programa que nós costumávamos fazer muito, que é o Pode Glória ou não Pode Glória, né? O pode glória é o sim e o não pode seria o não, Certo. entendeu? Mas deixa eu te fazer umas perguntas e você me dá a sua sincera opinião, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua opinião, nós estamos em um ano político, eu gosto muito de perguntar porque eu vejo que é muito de pessoa para pessoa, né? Nós estamos em um ano político. Para o senhor, a política e a religião andam lado a lado ou são coisas totalmente diferentes? Na sua opinião, pode glória, política anda lado a lado, Não. a gente pode levar o cabra lá para dentro da igreja, levantar a bandeira, Não. fazer comício, na célula, nas orações. Não. Não anda lado a lado. Não pode glória, é isso. Não. Certo. O senhor quer falar alguma coisa sobre? Eu acredito que cada um faz o seu trabalho, né, ali, mas eu acredito que então, eu acho que a igreja que se envolve com isso, levantando bandeira política, ele acaba tirando o propósito que é levantar a bandeira de Cristo. Hoje o cenário em Manaus está um cenário bem acirrado, porque, tipo assim, nós vamos ter um embate, aí é que entra, né, isso, cara, é verdade o que tu falou. Umas denominações estão apoiando tal candidato, aí já divide. Outras denominações já estão apoiando outro, um outro pequeno grupo cinzenta. Aí entra aquela coisa, um reino dividido não subsiste, não prospera, né? Aí qual que é o certo, qual que é o errado, fica aquela coisa, aquela discussão. Me lembra muito da época do Bolsonaro e do Lula,
Quantos parentes não brigaram? Quantos parentes se deixaram de se falar? Eu te confesso que eu era uma das tais que brigava também, mas olha que causa isso, né? Tudo tem lugar, tudo tem espaço, tudo tem hora Acho que tem que certa, né? separar as coisas, né? Isso, exatamente. Pronto, primeira resposta já foi concluída. Não pode glória política, não se mistura com a igreja, são coisas separadas. Certo, fechou. Deixa eu te fazer mais uma outra pergunta agora. Para você, um jovem que está lá na tua academia, na tua escola, que está lá, pode glória ou não pode glória? Uso de drogas? Não. Não. Nenhum tipo. É um tipo. Já chegou, tu já tratou de jovens que eram e depois que entraram pararam? Sim. Sério mesmo? Cara, isso. Isso é uma cura, que influencia. É tipo assim, é escolha, por exemplo. Eu falo assim, o cara quer ser atleta. Eu falo, como é que tu quer performar se tu tá agredindo teu corpo, né? Aí tem estudo científico que quando o cara tá utilizando certa substância, diminuiu a produção de testosterona no corpo. E a testosterona é fundamental para desenvolver o quê? Força, né? E aí o cara não vai ter força, ele não vai render. Aí não tem como. Ah, eu quero ser atleta, mas eu quero vir aqui pagar minha mensalidade e continuar. Beleza. Não influenciando os outros a usar. Quem sabe onde ele se liberta, né? Entendi. Ele cansa de apanhar e largar para ter resultado. É. Entendeu? Sim. Não é obrigação. É. Você vai mostrar o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Tá na mão dele a escolha, né? Não é Isso. mais um nenenzinho. E tipo assim, tem 10 que não usam, um usa. É mais fácil esse que não usa vir para não usar também. Porque ele vai ver a Ele diferença. vai pegar peia todo dia, filho. Não tem como acompanhar um treino. Mas mexe mesmo com o corpo Com humano. certeza. Qualquer tipo de droga. Qualquer tipo. Qualquer tipo de droga. Do cigarro ao mais pesado. Mexe com a estrutura do Mexe. corpo. Perde a força, perde Não o produz, domínio, não perde produz. o equilíbrio, perde o equilíbrio. É, Então é importante que a gente saiba para nós temos ninguém provar, para né, ninguém nós- querer. Isso. nós temos uma glândula chamada hepáfise. É pau. Aí ela mexe ali, regula todo o sistema. Desregula todo o sistema hormonal. e aí Aí o cara não produz testosterona, né? Não descansa o que é para descansar, ele sofre de insônia, assim, né? E aí tudo. então sofre de impotência sexual, Não com tem. certeza, já não vai, não tá jeito. Então por isso que o programa que é humorista, ele diz assim, como é que ele diz? Queima ou não queima, né? E aí, porque acaba queimando, porque... Até o Siqueiro também tem uma brincadeira de falar assim, esse é um maconheirinho. Você queima, que eu sei. Sim, verdade. E assim, para regras de estudo, não tem ninguém, né? Conseguiu assim, pegar um grupo de pessoas que usavam drogas e conseguiram performar bem. Continuando usando. Continuando usando. Não tem como. São casos isolados, aberrações da natureza. Por exemplo, digamos, você tem uma genética super privilegiada e você é vida louca e você continua performando, mas é um caso muito raríssimo. muito Não é caso de estudo. Sim. Certo. Entendeu? Não tem referência, não temos que ter referência. E eu não sei se é o caso, mas eu acredito que não. Dentro do jiu-jitsu precisa, tipo, musculação, algo desse tipo? Precisa. Precisa, né? Então já teve caso de alguém querer, o que o pessoal fala, né? Usar bomba, acho que é bomba ou algo desse tipo, para ficar mais forte, ter essa falsa ilusão que tá ficando mais forte ou algo nesse sentido. Tipo assim, eu ainda não. Isso não fosse uma trapaça, né? Eu ainda não percebi, né? Mas assim, acredito que sim. As pessoas a gente não tem como monitorar, né? Cara, eu tava Às vendo. vezes aqui o cara vê um certo garoto ali de 20 anos, ele tá com uma força sobrenatural ali. Isso é uma trapaça, a gente né? fica, digamos assim, é uma trapaça, mas assim, como é que eu posso te dizer? Existe uma planilha chamada uma planilha para chegar na alta performance. O que você precisa fazer para chegar na alta performance? Chega um tempo que você precisa adquirir essa força, construir força na alta para ter ser um atleta de alta performance. Estou falando um cara que é praticante, um cara que quer atingir alta performance. E ele sabe que essa planilha de força ele vai render em uma competição daqui a 7 anos, digamos. Ele tem que construir essa força. Para construir força é de 5 a 7 anos.
para construir uma força para você render no alto rendimento, né? E aí é o É seguinte, uma construção. isso, isso, e aí o cara, ele já tem uma certa idade. Eu não tô dizendo para e aí o cara vai no médico, Né? aí o cara vai no médico, vai tudo, aí o cara fala, olha, vou te receitar ali a bomba, né? O caixa bomba, mas o caixa bomba, ele vai passar a receita do médico, ele vai conseguir o resultado dele antes, ele vai chegar naquele tempo, ele vai conseguir chegar naquela competição que ele queria para aquela data sem ter hormônio, estar limpo, tudinho, e já ter adquirido a força necessária para ele chegar naquele X. Não é todo mundo que faz, mas muita gente faz isso. O pessoal da União Soviética fazia isso, o pessoal dos Estados Unidos fazia isso, os alemães faziam isso. Então, assim, tem muito relatos sobre isso, né? Mas, assim, tem que saber fazer, porque senão você está ingerindo uma droga também no seu corpo Sim, e você vai... Tudo tem consequência, sim. né? Uhum. Não, tudo tem consequência. Tem muitos atletas Tem consequência. que acabam que tem mortes súbitas por É, conta desse uso, mau isso, uso, é. né? Algo que não é bem manipulado, bem Isso. administrado, pode ocasionar. O médico, por exemplo, o homem ele chega a uma certa idade, ele já não produz uma testosterona suficiente para ele ter uma vida sadia de dormir, Uhum. de pensar, de ter força para carregar uma água, um gás, e Sim. trabalhar, e ter aquele vigor físico. Uhum. Aí vai no médico, o médico passa reposição de testosterona, né? Pô, Sim. então, assim, cada médico, conforme o exame do atleta, Uhum. ele vai prescrever quais vitaminas que ele precisa tomar ou se vai ser preciso entrar o sistema hormonal dele. Entendi. Mas dificilmente o médico ele vai inserir, mas tem casos que serve. Entendi. Entendeu? Tá certo. Eu vi um vídeo, eu agora esqueci o nome do atleta, Pastor Pedro, mas esse vídeo tava vendo os TikToks e apareceu, né? Eu não sabia porque é uma história muito antiga de dentro do boxe, mas a história me comoveu muito. Eu fui atrás de saber, de fato, foi verídica. Tem vídeo dessa luta e tal. Eu não sei o nome porque são estrangeiros, mas talvez se o senhor souber da história e o senhor pode salientar aqui pra gente. O que acontece? Foi a maior história de trapaça no boxe. Na luva, tinha um cara, né, o competidor A, que ele estava no auge, pastor Pedro. Todas as competições ele estava indo muito bem, muitas vitórias, nenhuma derrota, inclusive. Era o melhor. E ele ia competir contra o competidor B. Só que esse competidor B, ele, influenciado pelo treinador, para vencer aquela luta, trocou o enchimento da luva do box. Ele colocou gesso. Caramba! Meu amigo, e o cara, o competidor A, ele era tão bom que mesmo pegando como fosse tipo, pedra na cara, porque o gesso ficou duro, ele aguentou até o final, ele não caiu. Mas, pastor Pedro, o rosto dele, o olho, ficou totalmente fechado, o rosto. E quem era o treinador do competidor A, o cara que era muito bom, era o próprio pai dele. Era um ex-lutador de boxe e estava treinando o filho. Ele teve aquele negócio de falar, tá muito inchado o rosto do filho. Anormal isso. E ele teve aquela iniciativa de cumprimentar o outro lutador. Quando ele pegou na luva, ele já chamou o juiz e tal. Essa equipe do outro lutador foi excluída do esporte, entendeu? Foram presos, foram excluídos, nunca mais poderiam voltar. Só que quem perdeu de tudo foi o outro lutador. Por quê? Na história, né, contou, ele perdeu parte da visão por conta das pancadas, perdeu parcialmente a visão, não conseguiu mais lutar por conta da visão, então perdeu a profissão dele, entrou na depressão e um dia ele tirou a própria vida depois de alguns meses que isso tudo tinha acontecido, por conta de uma trapaça dentro do esporte, né? A gente vê que, assim... Tipo assim, isso já aconteceu comigo. Sério Não, mesmo? não assim, mas tipo assim, de saber que eu chegar dentro de uma competição e o juiz está comprado, entendeu? Assim, comigo, porque você não faz parte daquela cúpula, daquela panela, e aquela panela ali, pra quem não faz parte, quem não puxa no saco, não pode se destacar.
Entendi. entendeu? Nossa, mas isso deve dar uma dor muito grande no Ah, coração do isso- justo, né? Isso Porque, frustra. poxa, você tá ali fazendo tudo certinho e tem alguém que tá pagando pra tá. Tipo assim, eu fiz a minha preparação no campeonato, não vou relatar nomes. Sim, Pô, acordava tá às tranquilo. 5 horas da manhã, treinava, fazia 4 treinos ao dia, comendo certinho, dormindo certinho, fazendo preparação física, pra chegar bem na competição e os caras te ganharem na cara de pau ali. É só por questões políticas, na verdade. Uhum. Então, por isso aí eu. Ainda no assunto política, existe algum incentivo hoje dentro da prefeitura para o esporte? Ah, tem bastante, tem bastante. Eu não recebo nenhum, mas assim, eu tenho alguns colegas que recebem, tem Sim. bastante, tem muita coisa, eles vêm desenvolvendo bastante coisa, assim, ó. Dá uma incentivada, né? Uma incentivada. Mas assim, esse incentivo é mais diretamente para os treinadores ou a garotada que está de uma forma meio que individual ou tem que estar associada a alguma escola ou algo do tipo? Eu acredito que é mais o que está associado a alguma escola, alguns Sim. programas, acho que não, pelo fato não abrange todo mundo, né? Sim, É uma pequena minoria que é bem beneficiada. sim, entendi. Nossa, que legal. Que legal. Nós estamos chegando ao fim, realmente, aí do nosso programa. E a Stephanie diz assim, a pergunta que você gostaria de responder, que a gente não fez para você, o que você gostaria de responder? Por favor, responda para nós o que a gente não perguntou, o que você veio fazer aqui, e aí você não conseguiu, porque Não chegamos nesse ponto. não chegamos ao nível da sua perspectiva. Não, eu tô satisfeito, mas assim, não é nenhuma pergunta que eu posso deixar aí para as pessoas, o que você quiser fazer, né? Não desistir dos seus sonhos, assim, que quando começar a prosperar e começar a dar certo, muitos vão destacar a pedra e dizer que tu não vai conseguir, não vai dar certo, que isso não é para ti. E aí quando eles começarem a ver os pequenos resultados, eles vão dizer que estavam contigo, vão te abraçar, vão dizer que te conhecem. Depois que der mais resultado, eles vão estar fazendo o que tu está fazendo, te copiar. Então, veja, para as pessoas aí poderem perceber, primeiro eles questionam, eles te criticam, depois eles te copiam. Mas isso é verdade. Isso é uma realidade, né? Toda vez quando você vai começar um projeto, raramente, ainda mais quando é algo novo ou algo, né? Algo que ninguém nunca chegou e você tá com aquela mentalidade, aquele pensamento. As pessoas não vão acreditar Tipo no assim, teu potencial. eu- Aí quando tu chega lá, todo mundo vai dizer assim, eu conheci ele, É. eu conhecia. eu tenho um sistema de treinamento lá que é diferente de todo mundo, aqui de Manaus, né? De Manaus, não sei se alguém fora faz, mas assim, eu não vou falar também para não Certo. copiarem, É, mas eu tô vendo que está começando a ter resultado. E muito muita legal. gente me critica, diz que eu tô maluco e tal, tá beleza. Mas eu continuo nesse sistema de treinamento aí. Aí daqui a um tempo, quando eles souberem, quando tiver muitos resultados positivos, Sim. aí vamos dizer, O resultado de hoje dos atletas é resultado desse Isso. treinamento. Pessoal, então para você ficar curioso e conhecer de perto, é só procurar. Mestre Ed, o Instagram dele vai estar na descrição, sim, certo? O pessoal pode também entrar em contato com você pode pelo entrar em Instagram. contato. Às vezes é mais fácil de encontrar, né? Tem planos lá de aula particular também, a pessoa quer fazer um trabalho mais isolado. Ah, legal. Pessoal, ele não vai dizer, e eu concordo com ele, de não soltar a fórmula secreta. Não tem como dizer a fórmula secreta dos resultados, mas são resultados que todo mundo tá vendo. E assim, aí vai começar a ter curiosos, hein? O que tá acontecendo lá na academia dele? Exatamente, Que na escola 100% de aproveitamento, não é? E assim, por pouco volume de treino, né? Se tivesse mais volume de treino, seria muito melhor. Muito melhor o resultado. Nossa. Muito obrigado, Éder, de você ter vindo aqui aceitar o nosso convite e veio aqui expor a vida. De qualquer maneira, não é muitas vezes não é fácil, às vezes é mais recatado, não quer falar, mas é importante você ter uma escola que transforma a vida. E toda aquela pessoa que está realmente sofrendo algum tipo de doença, e a doença do século é a depressão, e que você possa ir lá para ser curado. E em todas as áreas da sua vida é possível a todo aquele que crê acreditar um pouquinho em você, mesmo que a pessoa não queira, o familiar deve levar até aquele local e deixar que ele prove
Você tem como dar uma provinha lá de uma aula grátis, Sim. uma semana, alguma Experimental, coisa? né? Tem uma experimental lá? Temos a aula experimental lá. Depois a gente conversa lá, né, da melhor forma como ajudar lá. A Quer pessoa. chegar a pessoa. Tá certo. Tanto homem como mulher. Não tem. Aí chegou um rapaz hoje, foi campeão hoje. Foi campeão hoje, o rapaz. Ele chegou lá com depressão, pô. O cara queria se matar. Certo. E hoje é campeão. Hoje é campeão, Olha cheio aí. de vida. Maravilha. É isso aí. É o que queremos. Isso que Né? nos alegra. Entendeu? A Cheio escola de é vida isso. e ele falou que. Uma palavra que eu falei pra ele, né? Aham. Eu falei pra ele que ele tinha um potencial enorme, que ele tinha. Que ele nasceu, é verdade, ele nasceu com a genética privilegiada, esse garoto, né? Tá certo. E ele, um cara desse querendo tirar a vida, Pois é. né? Então, meu amado, quero me dirigir a você e dizer que você pode, não importa onde você esteja, está lá no teu quarto, está lá com dificuldade, meu irmão, existe um mundo lá fora, existe alguém que acredita em você. Sabe quem acredita em você? Deus não desistiu de você, por isso está vivo. E se você está vivo é porque você tem um propósito de vida. E aproveita isso, o fôlego de vida, a vida é linda. Nunca queira sair deste plano de vida antes do tempo, porque não é legal. Então, eu convido você para virmos juntos aqui e que você possa ter vida. E o caminho da vitória, no caminho da vida, é realmente a escola. E nós temos uma escola de artes marciais aqui, através do Éder, que é um professor com caráter transformado, uma história maravilhosa. E eu convido você para vir conhecer. Vem conhecer, entra no Instagram dele, ele já deixou o número do telefone. Quero que você repita o número do telefone aqui, para que as pessoas possam estar ligando. Porque esse é o propósito do nosso programa. Realmente levar vida para as pessoas, levar solução para eles. É o 9192-7890. Isso É um aí. número muito fácil, né? Muito fácil pra chegar. 91927890. Então, vamos agradecer a 30 Deus. anos com esse número. 30 Sério? anos com esse nome, É então, fidelidade, meu. fidelidade. É isso aí. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa e que você continue nos acompanhando e compartilhando e convidando pessoas para continuar assistindo nosso programa. Muito obrigado, que Deus te abençoe.